O Ciro Gomes denunciou o que seria um esquema de corrupção gravíssimo no governo Lula. Se existir, claro. Segundo ele, tem um escândalo com os precatórios, os títulos públicos de dívida do governo que foram pagas agora no final do ano e agora no começo do ano também. E tem muita gente me perguntando sobre isso. E se não bastasse essa notícia como um problema para o governo, tem outra. 2 bolsonaristas daqueles assim, de carteirinha mesmo, a deputada Carolina de Tone e o Nicolas Ferreira, vão ser presidentes de 2 das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados. Você deve estar querendo saber o quanto isso pode atrapalhar o governo, e eu te digo, muito. Pode atrapalhar muito, mas muito mesmo. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e te convido a sentar o dedo no like, se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e, se puder e se quiser, principalmente, participar do financiamento coletivo desse canal. Tem 3 formas, tá? Você pode ser membro aqui embaixo, pode ser também pelo Valeu Demais, outro botãozinho aqui embaixo também, ou então por essa chave Pix aqui. Bora lá? Seguinte, vamos começar pela denúncia do Ciro Gomes. Antes de tudo, a gente precisa ver o que ele falou, né? Que história é essa que o Ciro Gomes colocou aí, que está todo mundo comentando. Vamos acompanhar. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio do Planalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando a oportunidade. Se tiver provas, pode nos dar. Pois dá, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50%, e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Alguns... Tá aí, essa é a história que o Ciro Gomes levantou, e levantou um dado muito perigoso, quer dizer, está dizendo que o governo vendeu os créditos dos precatórios que ele tinha que pagar no ano passado. Que história é essa? Vamos lá, vamos do começo. Em dezembro do ano passado, o governo anunciou que estava liberando mais de 90 bilhões de reais para pagamento de precatórios do INSS e esses outros aqui, o RPVs. O que é o precatório? Vamos imaginar que você entra com um processo contra o governo federal. E aí você ganha esse processo, ganha direito a uma indenização. O governo não te paga imediatamente a indenização, ele te dá um título da dívida que você vai receber lá na frente. E aí muitas vezes esses precatórios demoram anos para serem pagos. E aí você tem lá R$100 aqui, um valor hipotético, R$100 para receber do governo. Isso já está há vários anos esperando. Uma prática comum é esse título ser vendido, ser passado para frente. Já que eu não quero continuar esperando para receber a dívida, eu vendo esse título para outra pessoa que tem mais tempo para esperar. E, eventualmente, essa venda é feita de particular para particular, é vendido no mercado financeiro e, muitas vezes, quem compra é o próprio banco. O banco compra esse título da pessoa que é a que tem o crédito originalmente, a pessoa que ganhou lá o processo, que ganhou a indenização contra o governo. Então, o banco chega para você e fala assim, ó, você vai continuar com esse título na mão? Você não sabe quanto você vai receber. Eu te pago 50% do valor e te dou o dinheiro agora. Muita gente, justamente por não saber quando é que vai receber, vende esses títulos. E aí, esses títulos depois, quando o governo paga, quando chega a data do pagamento, quem comprou o título lá atrás vai lá no governo e recebe o valor integral e lucra desse jeito, porque pagou um valor menor e recebe um valor maior lá na frente. Acontece que o Ciro Gomes está dizendo nessa denúncia de que tem um esquema que o governo de alguma maneira vendeu esses créditos. Bom, vamos organizar as ideias aí. Quem vende os créditos não é o governo, ao contrário, o governo é o devedor, é quem paga a dívida.
o governo paga para quem tiver o título na mão. Quem vende o título, como eu disse, é o credor, é a pessoa que tem a receber, ou eventualmente a empresa que tem a receber. Então é meio estranho falar que o governo vendeu os precatórios para os bancos. Os bancos podem ter tido informação privilegiada, pode ser isso que ele está falando. Olha, o governo anunciou antes que ia pagar os precatórios para os bancos correrem lá e comprar os títulos mais baratos de quem tem para receber. Pode ser isso, porque a entrevista não vai além disso aí. Os próprios jornalistas não instigaram o Ciro Gomes a falar mais, a falar como é que isso acontece. Ele ali ensinou como é que o Ministério Público pode tentar descobrir se quem está recebendo os títulos é o titular, é a pessoa que o crédito está no nome, ou se é um terceiro. Se essa pessoa vendeu o crédito para outra pessoa, certamente vai aparecer o nome do terceiro. Não quer dizer necessariamente que tem falcatrua aí. Agora, segundo ele dá a entender, o governo teria dado informações privilegiadas para esses bancos, e isso seria a irregularidade. O fato é que essa denúncia do Ciro Gomes fez a oposição se posicionar, se mexer e acionar a Procuradoria-Geral da República contra o Lula. E quem está fazendo isso? O senador Eduardo Girão, lá do Ceará, que anunciou que entrou no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, com denúncia, essa denúncia do Ciro Gomes, para que seja aberta uma investigação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a extrema-direita está usando essa informação que foi dada pelo Ciro Gomes para atacar o governo Lula. O Ciro Gomes vai lá, fala uma coisa, é bem comum isso acontecer. A extrema-direita pega essa informação e distribui na rede de zap da sua tia. Carla Zambelli e outros deputados e deputadas da extrema-direita, que são muito influentes nas redes sociais, começam a distribuir já essa entrevista do Lula, do Ciro Gomes, está rodando já faz tempo nas redes aí fechadas, que são o WhatsApp, o Telegram, e essa denúncia do Ciro Gomes. Então, a extrema-direita está deitando e rolando em cima dessa história, como não podia deixar de ser, né? Agora vamos falar de outro assunto importante, aliás, são dois assuntos, mas antes vamos ouvi-los também, porque é mais uma notícia ruim para o governo, aliás, duas notícias péssimas para o governo. Escuta só. A deputada federal Caroline Detoni, do PL, vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A parlamentar foi eleita pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro por 49 votos a favor e 9 contrários, após resistência da base governista. A CCJ é considerada a mais importante comissão da casa porque por ela passam todos os projetos protocolados na Câmara. O PL também conseguiu eleger o deputado federal Nicolas Ferreira para a Comissão de Educação da Casa. Foram 22 votos a favor e 15 em branco. Mais uma derrota aí para o governo Lula. Por aí você vê o tamanho da encrenca, o tamanho do problema que o governo arranjou para si mesmo agora nas comissões da Câmara. Também vou explicar como é que funciona isso. É o seguinte, existe uma regra não escrita, é um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, entre as bancadas. A maior bancada indica o presidente da comissão XYZ, a segunda maior bancada indica das comissões tal, tal e tal. E assim vai. Toda vez que tem eleição para presidir essas comissões, é feita uma escolha por prioridade. O partido X, então, indica. E aí ele indica livremente o nome que ele quiser. E aí todo mundo vota e todo mundo tem que votar a favor, porque esse é o acordo que é feito. E aí Carolina Detoni foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça nessas condições que eu acabei de falar para você. Porque o PL, como ele tem a maior bancada da Câmara, ele tem a prerrogativa, o direito, nesse acordo de cavalheiros, de indicar a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E dessa vez, para fustigar o governo ali, para cutucar mais o governo, ele resolveu indicar uma bolsonarista de carteirinha, daquelas assim, de mostruário mesmo, que é Carolina Detoni. Olha só, essa é uma polêmica que está envolvendo ela. A deputada pagou o hotel com verba pública para ir a protesto e diz que vai devolver o dinheiro. Que história é essa? Ela foi participar de um protesto em São Paulo, de um evento bolsonarista lá atrás, em 2020, ainda no governo Bolsonaro, e usou a verba da Câmara para pagar o hotel, usou dinheiro público para participar de um protesto político partidário. Ela foi denunciada por um site e depois acabou anunciando que devolveria o dinheiro. Ela também é uma deputada armamentista. Olha essa imagem dela aqui se exibindo com um fuzil na internet, e teve reação de todo tipo. Reação favorável dos bolsonaristas e muitas críticas também por conta dessa defesa do armamento pesado do cidadão brasileiro.
Carolina de Tone também ficou conhecida por uma discussão que ela teve na Câmara, numa das comissões, com o professor José Geraldo, da UNB, que falou para ela o seguinte: olha, resumindo, não adianta nada que eu falar aqui você vai entender, minha filha, porque você não tem capacidade de entender. Dá uma olhada. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Tá aí, ele está dizendo com classe, com categoria, depois ela mesma diz isso no dia dessa reunião. Ela diz que ele, com toda a categoria acadêmica, estava ali debochando da cara dela, dizendo que ela não tinha condição, não tinha capacidade de entender o que ele estava tentando explicar ali na comissão naquele dia. Eles estavam falando sobre reforma agrária no Brasil, na CPI do MST, foi essa a sessão. E aí, para você entender a importância da Comissão de Constituição e Justiça e por que isso é um grande problema para o governo, essa comissão é aquela que dá os pareceres de todos os projetos de lei e diz assim, olha, esse projeto é constitucional, ou então ele é inconstitucional. É uma comissão central na discussão de todos os projetos de lei que pode, inclusive, paralisar o andamento de um projeto antes mesmo dele chegar para ser votado no plenário, se ela declarar que esse projeto é inconstitucional. E aí, o que acontece com a presidente dessa comissão? Ela não tem o poder de fazer os relatórios dos projetos que vão dizer se é ou se não é inconstitucional, mas é ela quem escolhe os relatores de todos os projetos. Então ela vai escolher, obviamente, um deputado em quem ela confia, que pensa como ela, que age como ela. Ela foi a deputada mulher que mais votou contra o governo nesse mandato do Lula. Então, certamente, os relatores escolhidos por ela para discutir as matérias que são de interesse do governo serão pessoas que não têm o mesmo interesse que o governo. Então, isso é uma péssima notícia para o governo, que vai ter muito mais dificuldade de aprovar projetos de lei na Câmara. Se não bastasse todos os problemas do governo, Nicolas Ferreira é empossado presidente da Comissão de Educação, que é outra comissão importantíssima e onde a extrema-direita vai fazer um trabalho de formiguinha, de ir corroendo a educação brasileira. Ele foi indicado também pelo Partido Liberal, que é o partido dele, nas mesmíssimas condições. Como maior bancada, o PL tem o direito de indicar o presidente da Comissão de Educação. E apesar do governo ter feito todo o esforço para não permitir essa indicação, o PL bateu o pé e indicou e vai comandar essa comissão esse ano, que é também uma comissão que tem um poder grande de paralisar projetos, de deixar esses projetos na gaveta durante muito tempo, porque o presidente, além de indicar o relator, também é o responsável por definir a data em que um projeto vai ser pautado, vai ser discutido. Então, se ele deixar na gaveta dele por meses e meses e meses, o projeto fica parado, não anda e o governo não consegue aprovar. E o próprio Nicolas Ferreira tem um envolvimento com a educação, mas de uma forma negativa. Ele é um praticante da transfobia, da homofobia. Ele é alguém que defende o preconceito, defende os preconceituosos contra as pessoas que têm a sua condição sexual diferente do que ele considera que é o padrão, que é o heterossexual. Tanto é verdade que ele já foi, inclusive, processado e condenado por transfobia. Aqui ele foi condenado por transfobia contra a deputada Duda Salabert, que também é lá de Minas Gerais, vai ter que pagar uma indenização para ela. E ele persegue pessoas trans, pessoas homossexuais, e faz dessa sua profissão de fé na política. Ele já foi condenado, inclusive, 3 vezes por transfobia, e ele também ficou conhecido, ficou famoso numa situação em que ele agora é réu por transfobia, quando ele filmou uma estudante trans no banheiro feminino de uma escola, por meio da irmã mais nova dele, da irmã que é criança. Ele usou a irmã para filmar essa menina trans que estava usando o banheiro, divulgou esse vídeo no YouTube, expôs essa menina no YouTube e virou réu num processo também
por conta disso. Esse é o novo presidente da Comissão de Educação do Brasil. Acredite se quiser. E eu quero ver como é que vai ficar a tramitação desses projetos de interesse do governo, com 2 bolsonaristas nas duas das comissões mais importantes da Câmara Federal. Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com mais informações sobre a política nacional. A notícia é sempre bem explicadinha. Um abração para você, até o próximo vídeo e tchau.